Queridos irmãos, o texto que nós vamos ler nesta noite, que nós vamos refletir e estudar, é Colossenses capítulo 3. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 em diante. Onde você estiver, localize a sua Bíblia, ou então no seu celular, mas acompanhe a leitura, irmãos, é importante. Carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 em diante. Está escrito assim nessa versão: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. No verso 4: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, a cidade de Colossos, ela estava distante aproximadamente 160 quilômetros de Éfeso. E Éfeso, irmãos, era justamente a cidade mais importante da Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. A cidade de Colossos, para onde o apóstolo Paulo escreveu esta carta, irmãos, ela ficava junto de outras duas cidades que também estão mencionadas na Escritura, Laodiceia e Herápolis. Amados, esta região, naquele momento da história, era uma região importante, porque era justamente a via de passagem, uma rota comercial que ligava o Ocidente ao Oriente. Então, irmãos, essas cidades, elas cresceram e prosperaram. Mas, irmãos, pouco a pouco, Colossos foi ficando para trás. Colossos foi ficando cada vez mais para trás, e hoje ela está enterrada em ruínas. Porém, a memória dela está conservada através desse rico documento, dessa rica epístola que o apóstolo Paulo escreveu para nós. Amados, Colossos, a igreja que estava em Colossos, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele nunca esteve nesta cidade. A igreja que foi fundada nesta cidade foi fundada por Epáfras. Nós, irmãos, acreditamos pela Escritura que ele recebeu a pregação do Evangelho em Éfeso. Então, irmãos, se dirigiu até aquela cidade e ali fundou esta igreja. Quando esta carta foi escrita, aproximadamente no ano 62 depois de Cristo, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Sim, ele estava preso em Roma. E assim como ele escreveu Efésios e Filipenses, ele também escreveu esta carta, que são chamadas cartas da prisão. Então, irmãos, Epáfras estava visitando o apóstolo Paulo na prisão, e naquele momento ele estava relatando para o apóstolo dificuldades que ele estava enfrentando naquela igreja, naquela cidade. Justamente, irmãos, porque haviam entrado pessoas com ensinamentos místicos, com sincretismo religioso. Então, irmãos, quando esta carta foi escrita, o apóstolo ele estava preso. A palavra de Deus não estava presa. Embora ele estivesse encarcerado, irmãos, ele estava com plena disposição para fazer a vontade de Deus. Então, amados irmãos, ele estava preso, mas a palavra de Deus, ela não estava presa. Amados, a epístola aos Colossenses, ela é impressionante, ela é uma excelente combinação entre doutrina e prática, entre teologia e vida prática. Então, irmãos, ela combina ensinamentos extremamente profundos do ponto de vista doutrinário e da aplicação prática. Então, irmãos, quais eram os problemas que aquela igreja estava enfrentando? Quais eram os problemas que Epáfras, ele foi registrar e foi levar ao conhecimento do apóstolo Paulo preso, que justamente ensejou, que promoveu, irmãos, a necessidade de escrita desta carta. Acontecia, irmãos, que assim como aconteceu justamente no princípio da igreja primitiva, onde quer que o evangelho ele se estabelecesse, lá iriam
os judeus, os judaizantes. Então, irmãos, onde quer que o evangelho era pregado, sempre havia algum judeu para pregar que era preciso não somente o cumprimento daquilo que era ensinado pelo evangelho, mas o cumprimento da lei mosaica. Só que em Colossos, irmãos, havia agravante, não era somente isso. Havia os judaizantes que diziam que era preciso cumprir a lei de Moisés, mas também haviam os gnosticistas, que queriam fundir, irmãos, o judaísmo, os rituais místicos do judaísmo com a filosofia grega e juntar ainda a tudo isso astrologia e princípios cristãos. Então, irmãos, essa mistura sincrética ficou conhecida na história como a heresia de Colossos. Irmãos, os gnosticistas, eles afirmavam que tinham um conhecimento mais profundo de Deus. Eles afirmavam, irmãos, que eles tinham um conhecimento mais profundo do que as Escrituras. E eram justamente esses indivíduos, os gnósticos, que haviam entrado naquela igreja e que estavam disseminando esses conhecimentos heréticos, esta doutrina herética que estava provocando grandes problemas, irmãos, naquela igreja. Então, amados irmãos, justamente para combater toda esse sincretismo religioso que estava acontecendo naquela igreja, que o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta. Ele vai mostrar, irmãos, nos capítulos iniciais, que o evangelho da graça, que a obra redentora e salvadora de Jesus Cristo, irmãos, ela já nos livrou dos rudimentos da lei, do peso dos mandamentos da lei, porque se fosse através da lei, nenhum homem seria salvo. Mas é através da graça, e isso não é por mérito, é por graça, é por misericórdia de Deus. Então, irmãos, nós estamos livres das obrigações da lei, porém, nós não estamos livres, irmãos, para viver da forma como nos apraz. Nós não estamos livres para colocar em prática tudo aquilo que deseja o nosso coração. Pelo contrário, irmãos, nós fomos libertos do império das trevas, para que nós possamos, irmãos, viver na luz, para que nós possamos viver, irmãos, em obediência aos ensinamentos daquele que nos resgatou das trevas, Jesus Cristo. Então, irmãos, este capítulo ele vai se iniciar justamente com isso. O apóstolo ele vai dizer que nós devemos ter os nossos corações e os nossos pensamentos direcionados para o alto, ligados para o alto. A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a todos vocês que estão aí nos assistindo mais uma vez. Eu sou o pastor Luiz Leis. Nós estamos aqui com o evangelista John hoje para fazer essa live, para fazer esse culto canon para você. O que me chamou a atenção no comentário do John, nessa introdução, é que ele falou que a cidade de Colosso ficou para trás, que hoje está em ruína, né? Se a gente trazer para o nosso lado, para o nosso tempo, na nossa vida espiritual, quantos hoje, John, não estão para trás? Quantos hoje não estão em ruína na sua vida espiritual? Por quê? Porque essa cidade, quando a gente vai estudar no profundo, a gente vê que ela é uma cidade grega, né? Do mundo helenístico, passou por lá com um grande filósofo, com homens tremendos. Então Paulo teve que combater tudo isso também. Homens que não eram qualquer homem, homens que tinham argumento, tinham inteligência de mudar mesmo. Se a pessoa não tivesse ligada com Deus, com o Espírito Santo da verdade, ela era enganada e era dobrada em seus pensamentos. Amém? Por quê? Porque essa cidade, na época que os gregos estavam no apogeu, porque essa cidade ela é muito antiga, ela é mais de 270 anos antes de Cristo. Depois que o Império Romano conquista a cidade de Colosso, essa palavra Colosso vem de uma fábrica que existia em Colossense, que lá fabricava uma lã e o nome era Colosso, por isso deram o nome a essa cidade de Colossense. Mas o que eu quero te dizer? Que essa cidade viveu um apogeu. Ela viveu um apogeu muito forte até o Império Romano. Mas só que quando o Império Romano ele subjuga os gregos, a Roma começa a fazer várias estradas em todo ali o Mediterrâneo, a costa do Mediterrâneo, em todo o Império Romano. E só que essa rota, ela passa em todas as 7 igrejas e vai até Laodiceia. Parece que Colosso fica de lado também, porque não faz mais parte da rota de Roma. Ficou tipo uma cidade desprezada. Eu acho que isso também, quando Epáfras chegou com Paulo,
Tudo isso comoveu o coração de Paulo, porque a cidade ela estava sendo bombardeada por esse ensinamento forte, essas filosofias, esse sincretismo pesado de Roma, e Paulo tem que chegar com a verdade, com o novo ensino. Eu creio que Epáfras já tinha levado esse ensino para a igreja, mas o que era que estava acontecendo? Os falsos mestres, as filosofias queriam entrar dentro da igreja. E quando Epáfras, com certeza ali na prisão, relata para Paulo, Paulo começa a escrever: olha, é assim que tem que ser. Por quê? Porque a Bíblia tem os seus preceitos, a Bíblia tem as suas regras, a Bíblia tem as suas ordenanças. Então, como essa cidade ficou afastada, mas Deus pensou assim: poxa, mas eu levantei uma igreja lá, eu levantei um servo lá que quer me servir. E a palavra chegou lá e combateu forte, porque o ensino dos homens era muito forte, tanto do legalismo judaico, como também os gnósticos, homens tremendamente capacitados. Porque a Bíblia diz que se a gente também não estudar a palavra e chegar uma pessoa com muito argumento, não ter conhecimento, ele me engana, ele dobra meus pensamentos, né? E quanto hoje não estão vivendo nesse afastamento, nessa ruína? Porque hoje essa cidade, ela está na região da Turquia, mas se tu for buscar na história, ninguém nem sabe mais onde ela está, só está a ruína dela mesmo. Porque depois que essa palavra chegou lá em Colossos, depois que chegou para esses irmãos tudinho a carta de Paulo lá, houve um grande terremoto, John, que acabou com a cidade, varreu lá do mapa. Mas a palavra de Deus chegou lá. Amém? A palavra de Deus chegou lá através da vida de Epáfras. Amém? Queridos irmãos, é interessante notar que, assim como a carta que o apóstolo escreveu aos romanos, ele não havia estado em Roma até então. Ele tinha o desejo de estar lá, mas ele não conhecia as pessoas que estavam em Roma. Então, irmãos, ele escreve aos romanos, e esta carta aos colossenses da mesma maneira. Ele não havia estado em Colossos, ele não havia, irmãos, desenvolvido o seu ministério ali, mas ele estava escrevendo essa carta pastoral, essa carta de amor aos colossenses. No versículo 1, irmãos: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Irmãos, todos os que recebem a Cristo, eles se identificam com Cristo na sua morte. Na sua morte. Então, irmãos, o crente, o cristão, a sua identificação com o seu mestre, ela acontece principalmente na sua morte e na sua ressurreição. Irmãos, isso nos diz o quê? Que ele, irmãos, nos tirou da sepultura espiritual em que todos nós estávamos e nos transportou para os lugares celestiais. Olha o que está escrito: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Irmãos, este buscar que está aqui, ele não é somente um buscar para encontrar, mas é um buscar, irmãos, para possuir. O apóstolo, ele está nos dizendo, irmãos, que nós devemos olhar para as coisas do alto, nós devemos buscar as coisas do alto, não somente para encontrar, mas buscar e desejá-las tão firmemente, irmãos, para possuir. Mas o que isso nos diz em relação à nossa vida prática, irmãos? Uma pessoa convertida, um cristão convertido, um crente, irmãos, verdadeiramente convertido, ele tem o reino em primeiro lugar na sua vida. Ele busca, irmãos, na sua vida diária, na sua vida prática, nas decisões da sua vida, primeiro o reino e a sua justiça. Ele busca, irmãos, primeiramente as coisas do alto e depois as demais coisas. Amados, o Senhor nos diz que nós devemos buscar as coisas que são de cima. Então, irmãos, uma demonstração de conversão, uma demonstração que nós já entendemos o que é o Evangelho, o que é o reino, é que nós devemos buscar diariamente, dia após dia, justamente viver como Cristo viveu. Nós devemos ter, irmãos, o foco da nossa existência direcionado para o céu, direcionado para as coisas do alto.
Paulo está dizendo assim nesse versículo, quando ele está escrevendo: buscar as coisas de cima. Eu viajo logo. Ele está dizendo assim para os legalistas: olha, os legalistas, os gnosticistas, todos os misticistas, Paulo está dizendo: olha, buscai não eles, mas buscai aqueles que estão acima deles, Cristo, que está na destra de Deus. Por quê? Por que buscar as coisas de cima, trazendo para os nossos dias? Porque se eu sou um servo de Deus, se eu me declaro um cristão, eu tenho que prestar serviço para o reino, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que estar em comunhão com meu Deus. Buscar as coisas de cima não é somente também a vida espiritual, é buscar aquilo que Deus colocou aí para mim seguir, conquistar aquilo que eu almejo, mas dentro de um equilíbrio e dentro da direção de Deus. Buscar as coisas de Deus é você buscar um amigo que vai te dar uma boa palavra, é você visitar uma pessoa que está doente. Não é só ficar aqui em espírito todo tempo com Deus, não. Isso é importante, mas tu tem que sair para fora, né? Sair para fora e mostrar que essa pessoa que tu busca, que é Deus, ela te enche do seu espírito para você falar desse espírito, desse amor, porque o espírito é o próprio Deus. Então buscar as coisas de cima, se eu sempre busco as coisas que são de cima de Deus, eu vou ter força para não voltar para o mundo, eu vou ter força para não estar numa farra, numa balada. Por quê? Porque eu estou cuidando da minha vida espiritual. Amém. Eu estou enchendo do Espírito de Deus. Glória, e Paulo está dizendo: não, pode chegar lá o maior legalista, o maior doutor aí, mas tem um negócio que está acima deles, e é Cristo. Então pode buscar Cristo, pode limar legalista, judeu, porque os caras são inteligentes. Tu já pensou uma pessoa que é um legalista judeu, o tanto de conhecimento que ele tem, um gnóstico, o tanto de conhecimento que ele tem, os filósofos gregos, tanto de conhecimento que os caras têm? Porque hoje o mundo moderno, muita coisa vem dos gregos, a inteligência vem dos gregos, os caras cultos. Então Paulo está dizendo: olha, não importa se eles são cultos, não importa se eles são legalistas, não importa se eles são gnosticistas, tem que buscar as coisas do alto, tem que buscar Cristo Jesus, que está à destra de Deus. Amém? Glória porque Paulo já está cortando, tirando. Porque é o seguinte, eles queriam entranhar isso dentro da igreja, os falsos mestres e os falsos doutores. Paulo está falando: não, tem que seguir o mestre, tem que seguir o ensino do mestre, e eu escrevo o que o mestre mandou escrever, entendeu? Paulo está exaltando aqui Cristo, por isso que ele fala: se tu já ressuscitou com ele na tua vida espiritual, tu é uma nova criatura, então buscar ele, buscar os mandamentos, os preceitos, as ordenanças, para você seguir em frente. É forte, né? Muito forte. Irmãos, no verso 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Irmãos, buscar as coisas celestiais significa pensar e desejá-las. Mas esse pensar, irmãos, ele é mais do que um exercício mental, como o pastor muito bem exemplificou. É mais, irmãos, do que apenas pensar, é mais do que apenas sentir, é mais do que, irmãos, o exercício mental, e é mais do que um estado emocional. Amados, tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se deparou com pensamentos semelhantes a esses que eu vou expor aqui. Eu já estou com tantos anos, eu não construí nada ainda. Ou então você pensa: eu queria tanto conquistar tal e tal coisa, eu queria tanto conquistar uma fazenda, eu queria conquistar um Camaro amarelo, eu queria conquistar isso, eu queria conquistar aquilo. Então, irmãos, você estabelece o padrão da sua existência, se ela foi proveitosa ou não, baseado nas riquezas que você alcançou. Irmãos, mas quando nós fixamos nossos olhos nessas coisas, nessas conquistas aqui da terra, nós não estamos pensando nas coisas do alto. Irmãos, preste bem atenção. Existem pessoas que elas acreditam fortemente que elas devem trabalhar, e devem trabalhar muito. Elas devem acumular, irmãos, riqueza, e elas devem deixar uma boa herança para filhos e netos. É um pensamento nobre, um pensamento muito nobre. Porém, irmãos, a prática, ela nos mostra que aquele que recebe com facilidade, ele também com facilidade gasta. Aquele, irmãos, que não sabe o quão difícil foi para conquistar, ele normalmente desperdiça ou perde isso. Amados,
isso não é um convite à mediocridade. Pelo contrário, irmãos, mas tudo passa. Irmãos, tudo passa. Tudo nessa existência passa. E quando nós partimos, irmãos, quando nós descemos ao túmulo, nós não levamos absolutamente nada daqui. Às vezes, irmãos, nossa inquietude em relação àquilo que a gente quer conquistar, em relação àquilo que a gente ainda não conquistou, mas quando nós partimos, irmãos, tudo fica. Nós não levamos nada conosco. Então, irmãos, o Senhor ele está dizendo para nós que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Isso não significa que você deve ter uma existência medíocre, não significa que você não deve procurar buscar uma formação, uma graduação, mas você, irmãos, precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, o que isso significa? Significa que primeiro, irmãos, você precisa cuidar da tua vida espiritual com Deus. Você precisa, irmãos, colocar as necessidades do reino antes das tuas necessidades. Não, hoje eu não vou porque eu preciso trabalhar, ou então eu preciso fazer tal coisa. Mas quando você pensa que não, irmãos, você está na frente da TV assistindo. Primeiro, irmão, é o reino. Quando nós colocamos primeiro lugar em detrimento da nossa vida, irmãos, o Senhor nos recompensa. O Senhor aparece com providência na nossa vida. Experiência prática. Então, irmãos, o Senhor nos diz na sua palavra que nós devemos nos importar mais com as coisas do mundo espiritual, daquelas que estão reservadas para nós na glória. Devemos, irmãos, ter sabedoria quanto à excessiva preocupação com o acúmulo aqui nesta terra, porque tudo passa. Interessante, evangelista John, que Paulo está falando assim, a mesma coisa aqui para essa geração, e Deus está falando hoje para você, que isso Salomão descobriu, porque Salomão foi um dos homens mais ricos que já existiu na face da terra. O que é que ele fala no seu livro Eclesiastes? Que os olhos dele viram de tudo, tudo ele teve, todas as riquezas, tudo que os olhos dele contemplavam, ele teve, porque ele tinha condições para ter no mundo material. Só que depois caiu a ficha dele e entendeu, por isso que muitos dizem que ele se converteu. Ele viu que tudo aquilo era em vão. A gente já estava conversando um dia sobre isso, que era tudo vaidade, que a gente luta tanto para ter a coisa, quando a gente tem, aí cai a ficha. Poxa, eu lutei tanto para me manter, eu poderia estar assim, fazer uma viagem, poderia ter mais com meus filhos, mais com a minha família, me preocupei tanto em construir, porque o homem sempre quer construir, todos nós queremos isso, não é errado. Mas Deus está falando, poxa, a gente se preocupa tanto com isso, esquece que tem uma vida. Paulo está dizendo para essa igreja aqui, olha, tem os legalistas, tem os gnosticistas, que pensam que Jesus é um espírito, né? Os ensinos fortes, mais uma vez repetindo, ele está falando, pensar nas coisas de cima, pensar em Jesus, porque foi Ele que ressuscitou. Ele é o verbo encarnado, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então o que é que Deus quer nos dizer nesse versículo? Que nós temos que buscar primeiro Ele. Ele não nos isenta de ter as coisas que sonhamos, mas se eu estou com Ele, buscando sempre essa unidade, buscando sempre estar numa vida de uma sintonia no mundo espiritual com os meus irmãos, com a obra do Senhor em todos os sentidos, é isso que Deus quer. Uma vida que o mundo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, não pode estar maior do que Deus na minha vida, não pode ser maior do que as coisas de Deus na minha vida. Se eu sou um servo, se acredito que Ele existe. Amém? Então Paulo está dizendo, olha, não aos legalistas judeus, não aos gnósticos, não às filosofias humanas e não ao panteão grego-romano, os deuses romanos. Porque ele está combatendo tudo isso aqui. Porque o que é que está por trás? Sincretismo, idolatria. O negócio é pesado. Ele está dizendo, olha, para servir a Deus tem que largar tudo isso aí. Para servir a Deus, porque o Evangelho já tinha chegado em Colosso através da vida de Epáfras. Só que essas filosofias estavam querendo entrar na igreja, é tipo um ecumenismo. Amém?
Era tipo um ecumenismo atual que nós estamos vivendo. Eles queriam fazer isso da igreja de Cristo em Colosso, pegar tudo isso, essas filosofias, pegar os pensamentos gnósticos, pegar o judaísmo, encaixar no cristianismo e fazer uma pluralidade, um ecumenismo atual. É isso que o Papa anda fazendo no mundo. É verdade. Amém? Só que no pensamento dele, Cristo não é o cabeça. Amém? O ecumenismo, eu sempre falo isso, o ecumenismo verdadeiro, ele só pode existir se Cristo estiver acima de todas as coisas. Aleluia. Por isso que ele fala, pensar nas coisas do alto. Ainda tem coisa melhor aí para frente aí, John. É forte. Irmãos, no verso 3: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos mais ao mundo. Nós somos de Cristo. Irmãos, quando o cristão ele está crucificado para o mundo deve estar crucificado para ele. O mundo, irmãos, deve ser passado para ele. Então, irmãos, se nós estamos mortos para o mundo, ou seja, para aquela antiga maneira de viver, para aquela antiga forma de viver, para aqueles antigos valores, e se nós temos renunciado a este mundo, irmãos, com todo o seu conjunto de prazeres, então não é sensato, não é espiritualmente sensato, irmãos, nós focarmos a nossa existência para alcançar coisas nesta vida. Irmãos, este mal eu já cometi e eu não quero que ninguém mais cometa, porque às vezes a nossa existência é dedicada ao trabalho, e você quer construir, você quer trabalhar e você quer acumular. Você está focado nas coisas que são de baixo. Irmãos, você constrói, você adquire para ter prazer de ter. Mas então você parte. Então, irmãos, a palavra de Deus ela está nos dizendo porque vocês já estão mortos, ou seja, por que nós devemos pensar nas coisas de cima? Porque nós já estamos mortos para esse sistema de coisas. Espiritualmente, irmãos, nós nascemos de novo, a nossa velha natureza morreu. Então, irmãos, como ela morreu, ela estava vinculada a esse sistema de coisas, nós devemos deixar também tudo isso. Portanto, o sentido da nossa existência não deve estar fundamentado, irmãos, na aquisição de coisas. Existem pessoas que às vezes estão, irmãos, dentro da igreja com crise existencial. Não deve ser. Da igreja tem muito trabalho, irmãos, muito trabalho para nós nos aplicarmos na sua obra, no seu reino. Então o crente ele não deve ter problema existencial, questão existencial. Pelo contrário, no reino tem muito trabalho. Ele deve entender, irmãos, que ele deve se aplicar no trabalho do reino. Ele deve dedicar a sua vida, irmãos, ao trabalho do reino. Ele deve pensar nas coisas que são do alto, porque quando ele dedica a sua existência a somente aquisição, irmãos, de coisas nessa vida, ele vai se frustrar e vai perder um bem muito maior, que é a vida eterna. Não devemos focar nossa vida no materialismo, John. Porque se a gente focar a nossa vida só no materialismo, aí que acontece isso. Entendeu? A gente esquece de cima, te esquece de Deus. E não é isso que Deus quer, né? Mais uma vez, Deus não te priva de ter nada, só que Ele quer que tu seja feliz. Ser infeliz? Então a gente tem que buscar essa santidade. Por quê? Porque se eu já estou morto com Cristo, Ele está dizendo que eu sou uma nova criatura, ressuscitei, sou um novo homem, que Paulo fala em Coríntios. Amém? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então são novas atitudes. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu fumava, não fumo mais. Eu te pergunto, quem é que quer isso? Quem é que quer fugir hoje dessas coisas? Da droga, da prostituição, do adultério? Quem é que quer viver essa vida de santidade, de separação? Porque eu estou morto com Cristo, ressuscitei para uma nova vida. Ele está dizendo aqui. Isso estava acontecendo lá em Colossos, as pessoas ensinando tudo errado a igreja de Cristo. É uma coisa hoje. Quantos hoje não estão ensinando a igreja de Jesus? Quantos hoje não pregam mais a palavra de Deus? Quantos hoje não dão testemunho da palavra de Deus? Focar a sua vida só no ter, só no materialismo. E Deus está falando, ei, eu estou aqui no céu. Glória a Deus. Por isso que Deus amava Davi.
que Davi, quando caía a ficha dele, ele ia logo para o templo adorar. Ele saía da guerra, tirava a roupa dele, convocava o sacerdote e ia adorar a Deus, porque ele sabia que lá estava a presença de Deus. Ele sabia que a melhor coisa da vida dele era Deus. Por isso que ele falou: Senhor, retira tudo de mim, no Salmo 51, mas não retira o teu Espírito Santo, porque se tu retirar esse poder, porque eu estou morto para o mundo, se tu retirar esse poder, é melhor tu me matar, porque eu não vou suportar. Hein? E na antiga aliança, Deus não dava o Espírito dele para qualquer pessoa, só dava para rei, para profeta, para um propósito específico. E hoje está aí o Espírito para todo mundo, John, e as pessoas não valorizam isso. Então Deus está falando: olha, deixa um pouco o material, vive mais a tua vida, seja mais um pouco feliz, te levanta daí da cama, vai dar uma passeada, vai dar uma caminhada. Hein? Deus está falando, meu irmão. Olha aqui, Ele está falando: porque tu já está morto comigo. Por que tanta preocupação? Tu já morreste comigo, tu é uma nova criatura, vai viver a vida. Daqui a pouco a pessoa morre, não viveu nada da vida, porque se preocupou tanto com o material. Deus está falando nessa noite assim, com milhares de pessoas nessa live, John. Hein? Porque o materialismo, ele, quanto mais tu tem, mais problema vai ter na tua vida. E é interessante notar, pastor, que esta é justamente uma chaga da igreja brasileira hoje. A teologia da prosperidade. Irmãos, você entra em muitas denominações neopentecostais, onde o foco não é a salvação, mas o foco é a prosperidade. Então, você às vezes, irmãos, está com a vida toda arrebentada, mas fazem propósitos, fazem campanhas para que você possa focar naquilo. Então, irmãos, o Senhor está nos dizendo que nós devemos buscar as coisas que são do alto. Irmãos, ninguém vai herdar a vida eterna se tiver com uma vida toda arrebentada. Você pode ter até muita prosperidade neste mundo, mas no céu não entra, irmãos. Então o Senhor, Ele está repetidas vezes falando nesta noite que nós devemos buscar as coisas que são do alto. Volto a repetir, isso não é uma exaltação à mediocridade, pelo contrário, é uma exaltação ao equilíbrio, irmãos. Nós devemos buscar as coisas que são do alto, devemos nos esforçar nesta vida, ter uma graduação, ter um bom emprego, para ajudar aquele que... Esta é a função daquilo que o Senhor deposita nas nossas mãos, para que nós possamos abençoar a sua obra, para que nós possamos compartilhar com aquele que tem necessidade. Não é somente fazer igual o tio Patinhas, né? É só acumular. Não, irmãos, de maneira nenhuma. Esse não é o objetivo da existência do crente, da existência do cristão. Pelo contrário, no verso 4 o Senhor fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Filipenses: Cristo, e o morrer é lucro. Ele escreve, irmãos, aos Gálatas: não mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O que isso quer nos dizer, irmãos? Nós fomos comprados por um alto preço, por um preço, irmãos, que é incalculável, é imensurável. A nossa vida não nos pertence, a nossa vida pertence àquele que nos resgatou. Então, irmãos, a nossa vida, ela deve refletir aquele que nos comprou, ela deve refletir Cristo. E como isso deve ser refletido? Nas nossas atitudes diárias, no nosso dia a dia, no nosso falar, na forma de nos vestir. Em toda a nossa vida nós devemos protestar, irmãos, a fé daquele que nos salvou do império das trevas. É isso que o Senhor está falando, porque para nós, irmãos, para nós que fomos resgatados do império das trevas, nós que estávamos mortos em pecados e delitos, nós recebemos a esperança da vida eterna. Olha só, que maravilha, irmãos. Portanto, a nossa vida deve ser Cristo. Esse versículo 4, John, é muito forte. É muito forte esse versículo 4. Por quê? Porque aqui Buda não vai te dar essa esperança, Maomé não vai te dar, Confúcio não vai te dar, e ninguém vai te dar essa promessa do versículo 4. Por quê? Porque você está aqui na terra, você é de Cristo, você é um servo, você se separa desse mundo e você pensa que está perdendo, mas você não está perdendo, você está ganhando, se você serve a Cristo.
em meio às dores, em meio às pandemias, em meio às tribulações. Qual foi a promessa que Buda te fez? Qual foi a promessa que Allan Kardec te fez? Qual foi a promessa que Maomé, o Papa, te fez? Glória a Deus. O pastor Luiz te fez? O evangelista John te fez? Esse versículo 4 que é muito forte. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, sabe o que está dizendo? Olha, vocês que estão hoje ouvindo a minha palavra, se vocês são meus servos, quando eu me manifestar, vocês também serão manifestados. Aleluia. Existe uma esperança, John. Aqui não acaba a vida. Aleluia. Aqui não acaba a vida. Tem muitas pessoas perdendo a sua salvação, indo para o pó da terra, por causa só do material, por causa do seu egoísmo. E Deus está dizendo, há uma esperança para aqueles que me servem, para aqueles que têm equilíbrio nessa terra. Quando eu mamo, meu Deus, não quero nem sair, mas vou ler, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Glória a Deus. então também vós manifestarei com ele em glória. E está dizendo que quando ele se manifestar, os fiéis dessa terra, Jefferson, que morreram com ele, ele vai levantar. Arrebatamento da igreja, ele está falando aqui. Ele vai levantar do pó da terra, porque essa palavra arrebatamento no grego é arpazo, quer dizer arrancar com força. Por quê? Porque eu e você não quer sair dessa terra. Quem é que quer sair dessa terra? Aquele que tem o seu conforto na sua casa agora, que está com controle, assistindo o que quiser, no maior conforto, com a conta cheia. Ele quer ir para o céu? Ele quer ser arrebatado? É por isso que essa palavra, quando Cristo vier, ele vai arrancar com força. Ele está dizendo assim: serve quando eu me manifestar, eles serão ressuscitados para a glória minha. Aleluia. Glória a Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também. Que promessa mais tu quer para a tua vida, meu irmão? Quem é que vai te dar essa promessa? E Jesus provou que Ele é o Verbo. Jesus provou que Ele é o Logos. Jesus provou porque Ele ressuscitou muitas pessoas. Aleluia. Até mesmo quando Ele ressuscitou do pó da terra, muitas pessoas ressuscitaram naquele dia em Jerusalém. E as pessoas, quando viram, ficaram abismadas de ver o poder dele. Existe uma esperança para ti. Mas abandona mais o material, vive mais a tua vida. Deus manda te dizer nessa noite: viva mais a tua vida, viva mais. Aleluia. Seja mais feliz, esqueça o problema. Todo mundo tem problema. Glória a Deus. Irmãos, o fim do nosso caminho não é o sepulcro. Às vezes, irmãos, nós nos deparamos com algumas pessoas em pânico, com medo de contrair esta enfermidade. E, irmãos, isso não é uma apologia a você sair descumprindo lei sanitária. Não é isso, irmãos. Você deve se cuidar, você deve respeitar aquilo que foi estabelecido, deve utilizar álcool em gel, deve utilizar todas as medidas de precaução. Mas, irmãos, o crente, ele não pode viver com pânico de perder a sua vida. Porque, irmãos, nós sabemos que aquele, irmãos, que tem a sua existência cessada, ele vai se encontrar com Cristo. O crente, irmãos, ele não deve andar temendo a morte. Isso também, irmãos, não é um incentivo a pessoa buscar encerrar a sua vida porque quer estar logo com Cristo. Não, de maneira nenhuma. O suicídio não tem respaldo da parte de Deus, irmãos, pelo contrário. Mas, irmãos, é importante que o crente, aquele que crê em Deus, que tem esperança em Jesus Cristo, ele possa, irmãos, ter a sua existência baseada no equilíbrio. Se ele tiver de partir, então, irmãos, ele vai estar com Cristo. Para nós que temos a firme convicção de que vamos nos encontrar com o Senhor no fim da história, o túmulo, irmãos, não é o fim. O túmulo, ele não é o fim. Mas, irmãos, o fim vai ser a ressurreição gloriosa quando Jesus Cristo aparecer na sua parúcia. Esse, irmãos, vai ser o final deste sistema de coisas. Então nós vamos desfrutar e morar com Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. No verso 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Irmãos, o mal,
ele não vem do olho. O mal, irmãos, ele não vem da mão, não vem do pé. O mal, ele vem do coração. Irmãos, o mal, ele vem, irmãos, dos nossos pensamentos corruptos e pecaminosos. E o Senhor, irmãos, ele compara estes pecados como os membros de um corpo de morte que nós temos que cortar, nós temos que amputar, ou seja, nós temos que mortificar estes membros. Ele faz, irmãos, justamente essa analogia de que estes membros são como membros de um corpo que devem ser cortados para que o corpo possa ter saúde, amputação espiritual. Então, irmãos, nós devemos andar com a nossa certidão de óbito no bolso, sim. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O crente, ele deve andar o tempo todo, irmãos, com a sua certidão de óbito no bolso. Por quê? Porque ele morreu para esse mundo, ele morreu para esse sistema de coisas. Irmãos, o crente, ele morreu para aquilo que Jesus Cristo resgatou. Então, irmãos, se nós morremos para a natureza caída, para a nossa natureza terrena, nós temos que mortificar o nosso corpo. Mas nós não podemos fazer, irmãos, como ensinavam aqui, o ascetismo com a autoflagelação. Não é através da autoflagelação, não é desta forma, irmãos. É através da obediência aos mandamentos de Jesus Cristo. Esta é a forma de mortificar os membros do corpo. Irmãos, nossa morte, ela deve se realizar, ela deve se processar dia após dia. Como assim, irmão? Não estou entendendo. Irmãos, quando você sabe que você tem uma dificuldade, por exemplo, com o fumo, e dia após dia você busca em Deus a força para você não voltar àquele fumo. Quando você, irmão, porventura tinha um relacionamento extraconjugal, mas o Senhor te resgata e você dia após dia permanece firme, buscando força nele para você não voltar àquele vômito. Isso é mortificar os vossos membros. Então, irmãos, nós precisamos mortificar estes pecados que militam na nossa carne. Eu te pergunto, é fácil deixar a prostituição, a impureza, a avareza, a idolatria? Não é fácil. Não é fácil, não. Mas existe um poder que nos ajuda. E qual é, pastor? O Espírito Santo de Deus. É só Ele que pode nos ajudar. Só o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Paulo está pregando aqui para uma comunidade que é idólatra, que essa prostituição, que essa impureza, esse apetite desordenado faz parte do culto a Cibele, que é a deusa de Colosso. Tudo isso fazia parte do ritual. E Paulo está dizendo: olha, vocês que querem servir a Deus aí em Colosso, vocês têm que largar o culto a Cibele. Vocês têm que largar esse sincretismo, esses rituais que faziam parte todinho do mundo romano. E eles queriam entranhar isso na igreja. Paulo está falando negativo. A igreja de Cristo é separada e santificada. E só consegue aquele que tem intimidade e olha para Deus. Olhar para Deus de cima, ele está dizendo que eu tenho que ter relacionamento de intimidade com meu Deus sempre, para Ele me dar força para me fugir disso aqui. Porque fazia parte da cultura deles. Porque eram ensinos, John, que já vinha ali muitos anos na mente das pessoas. E agora Paulo chega com a verdade. Paulo chega com a palavra para confrontar tudo. Por isso que ele perdeu o pescoço. Glória a Deus. Irmãos, a prostituição, a impureza e o apetite desordenado são pecados morais. É interessante observar, irmãos, que todos esses pecados estão relacionados justamente com uma questão sexual. São pecados de natureza sexual. Aqui, irmãos, o apóstolo ele está condenando não somente o ato, mas também a intenção e o desejo. Também é pecado. Não é somente o ato, não é somente porque não cometeu. Irmãos, também é pecado. Só muda as consequências, mas também é pecado. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos diz que nós devemos mortificar. É interessante observar uma coisa, irmãos, a palavra prostituição, ela vem de porneia, e porneia, por sua vez, irmãos,
ela vem de pernume, que significa vender. Irmãos, vender ou comprar, um ato que foi concebido pelo Senhor nosso Deus justamente como um ato do mais profundo amor, que é o sexo, é um pecado extremamente grave diante de Deus. Então, irmãos, quando acontece uma relação sexual ilícita dentro desse conjunto de valores do mundo, é absolutamente normal. Você é jovem, bonito, está no auge da idade, desfrutar a vida, que pode levar, irmãos, para a condenação eterna. O sexo, irmãos, ele é tão especial e ele foi tão divinamente concebido, irmão, porque como iria acontecer a reprodução entre Adão e Eva? Por telepatia? Tão certo quanto Deus vive, não. Seria através do sexo, irmãos, mas dentro da instituição do casamento, dentro da instituição, irmãos, criada por Deus. Amados, o sexo, ele é uma bênção quando realizado dentro do casamento, é uma bênção. Mas quando ele é concebido fora do casamento, ele é transgressão espiritual grave, e da mesma forma como ele é extremamente grave, ele traz consequências graves para a vida. É interessante isso aí, John, porque hoje a gente vê que pregar hoje sobre isso, prostituição, falar de impureza, de concupiscência, de avareza, para essa sociedade aí, tem gente que está rindo da nossa cara. Amém? Só que a gente vai ver, e no final, no que é que vai dar isso aí? Parece que para essas pessoas isso aí não é nada, é banal para eles. Porque é muito gostoso a pessoa se prostituir. É muito bom, se não fosse a pessoa não se prostituía. Amém? É gostoso demais o pecado. Só que tem a consequência. O diabo entrou nas famílias para te ver que hoje o casamento não tem valor nenhum. Hoje que a pessoa vive com uma pessoa, vocês são casados? Não, a gente é união estável, agora é o mesmo direito de um casado. Está vendo como o diabo é sujo? Hein? Para Deus a pessoa tem que casar, tem que viver uma vida separada do mundo. Quem é que quer isso hoje? Quantas pessoas não estão deprimidas em suas casas agora, nessa quarentena forçada? Quantas pessoas, até crentes, estão em depressão? Sabe por quê? Porque nunca olharam para aquele de cima. E agora, se não pegar a harpa na sua casa e não comer o rolo e ter uma intimidade com aquele lá de cima, aí vai estreitar. Por quê? Porque ficou se dependendo só da gente. E agora? Cadê o homem de cima? Cadê o homem da tua intimidade? Hein? Forte, é verdade. Amados, ainda no verso 5, na parte final, a avareza, que é idolatria. Irmãos, a avareza, ela é justamente um pecado social. Irmãos, a cobiça é um amor desordenado pelos bens, não somente pelos bens, mas pelos prazeres desse mundo. Então, irmãos, esse amor excessivo que algumas pessoas têm ao material, ela impede que essas pessoas vivam bem. Elas vivem tão aflitas, ansiosas e preocupadas com a possibilidade de perder aquilo que elas conseguiram conquistar, ou aquilo, irmãos, que o Senhor as abençoou, que elas não conseguem viver. E elas são apegadas. Eu ouvi, irmãos, um testemunho de uma pessoa que ela cuida tão bem do carro dela que ela vai andando para não usar o carro. É forte essa. Imagine uma coisa dessa. O Senhor, Ele te abençoa, Ele abre as portas. Aí então, irmãos, Ele te permite que você compre um bom carro. Aí você deixa guardado porque você não quer usar e você sai andando, ou de bicicleta para não usar o carro. Aí quem vai usufruir, o cara morre, quem vai usufruir é o outro. Vai usufruir é outro que vai usufruir do teu trabalho, do trabalho daquele que pensa desta maneira, irmãos. O Senhor, Ele está dizendo para nós, irmãos, que a avareza, que a cobiça, ela é uma idolatria espiritual. Por quê, irmãos? Porque ela está direcionando esta pessoa, está direcionando para os bens materiais, para as riquezas desta vida, aquilo que ele deve dedicar só a Deus, que é a adoração. Tudo que o Senhor nos concede, irmãos, é para servir a Ele no seu reino. Irmãos, nem a nossa vida é nossa.
Nós respiramos neste momento porque o Senhor, Ele nos permite que nós respiramos desse ar. Nós temos vida nesse momento, irmãos, porque Deus nos deu. A nossa saúde não é nossa, é o Senhor que nos concede. Por que então aquilo que nós entendemos como bens materiais seriam nossos? Não, irmãos, nós somos meros mordomos daquilo que o Senhor coloca na nossa mão para nós administrarmos durante o momento da nossa curta existência nessa terra. A idolatria aos bens materiais, a cobiça e a avareza, irmãos, ele é uma grande tolice e abominação a Deus. Deus se entristece com isso. Isso é muito forte, evangelista John. A gente vê isso muito hoje. Aí as pessoas possam estar nos perguntando: mas como é que vocês conseguem? Será que parece que a gente é perfeito? A gente não é, a gente não falha. Parece que a gente é o santarrão que está aqui. Amado irmão, deixa eu te dizer, isso aqui não é fácil para ninguém, tá? Não é fácil para mim que sou pastor, não é fácil para o Jefferson, não é fácil para o evangelista John, não é fácil para ninguém. Por quê? Porque eu tenho que lutar contra a minha carne. É a guerra do espírito contra a carne. Mas se você nasceu de novo, você é de Deus, Deus te dá o suporte se tu tem intimidade com Ele, simples. Quando tu está cheio do Espírito de Deus, tu vence a tua avareza, tu vence a tua impureza, tu vence a prostituição. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. E não é fácil para ninguém. Porque você pode estar nos perguntando: que as pessoas são perfeitas demais, será que é fácil para ele? Não é, meu amigo, não é fácil não. Não é fácil, não é fácil para ninguém. É luta diária. Por isso que tem que olhar para o homem de cima. Por isso que tem que estar em sintonia com Cristo, em unidade com Cristo. Deus é Deus de relacionamento, irmão. Você não pode ter relacionamento com Deus só por ouvir aqui essa mensagem, esse ensino. É bom você estar aprendendo, mas Deus quer que você pegue a sua Bíblia na sua casa e comece a estudar ela a partir de hoje, para Ele te fortalecer, para Ele te tirar desse cativeiro aí, da depressão. Quantos crentes que... Meu Deus, eu vou falar. Eu vou falar. Meu irmão, quantos crentes que rodopiavam no púlpito hoje, que gritavam, que falavam língua estranha? Cadê essas pessoas? Estão em depressão, porque não tem intimidade com isso aqui, ó. É muito bom você pular no ministério. Nós somos no fogo. As vigílias que eu ia com os meus amigos em Santa Bárbara, uma das melhores que eu já fui, meu irmão, era a coisa mais linda que tinha, porque a gente se deleitava naquele fogo do Espírito Santo, não de meninice. E depois palavra forte, louvor forte. Meu irmão, tu vinha dali com carga para um mês. Quando uma pessoa te dava uma pedrada, tu nem sentia, tu achava graça. Eu tenho uma amiga que ela fala que quando ela entra em prova, que Deus coloca ela na prova, ela tem tanta intimidade com Deus que ela já acha graça. Esse Deus já quer me abençoar, já está aí provando. Fica à vontade. Queridos irmãos, no verso 8 está escrito assim, só na parte A: despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Só os primeiros pecados, irmãos. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera e da malícia. Irmãos, o Senhor, Ele está falando aqui de pecados ligados ao temperamento. Pecados ligados ao temperamento. Então, o apóstolo, ele prossegue na lista de pecados que aquele que serve a Ele deve se despojar, ou seja, ele deve procurar deixar de praticar. Ele deve, irmãos, entender que isso era uma vestimenta da velha vida, e por isso ele deve se despojar. Irmãos, a ira é justamente um temperamento explosivo, como fogo de palha. Ele cresce e depois ele diminui. A cólera ou a raiva, dependendo da versão que você estiver utilizando, é uma espécie de ira, irmãos, que ela arde continuamente. É uma ira que não cessa. É uma ira, irmãos, que você alimenta e ela permanece.
e ambas são pecado. Irmãos, o Senhor nos diz na sua palavra que ambas são pecados e nós devemos nos despojar dela, tanto da ira quanto da cólera, tanto da ira quanto da raiva. Esses dois pecados, irmãos, eles destroem a harmonia de relacionamentos, e eles destroem relacionamentos importantes por conta de acessos de ira e da manutenção de raiva. Então, irmãos, vamos todos nós receber esta palavra e procurar se despojar desses pecados. Essa palavra é muito forte, John, porque hoje uma das coisas mais difíceis que eu acho é a gente ter esse controle, porque a gente é humano. Quem consegue esse domínio próprio de pegar tanta porrada e ficar assim quieto, é muita intimidade com Deus. Porque a gente é carne, a gente revida, né? A gente às vezes tem um temperamento muito forte que a gente não... Aquilo que Paulo falou, poxa, eu queria fazer o bem, mas não consegui naquele momento fazer, acabei fazendo mal. Mas a maneira, acho, mais linda que tem, quando a gente comete essas coisas, é o arrependimento, pedir perdão ao Senhor, me perdoa, eu agi errado daquela maneira, não era para me ter feito aquilo. Se tu reconhece, se tu se arrepende, é isso que Deus quer, porque Ele sabe que uma hora ou outra tu, entendeu? Eu vou me irar, você vai se irar, a gente vai brigar, a gente é carne. Mas a gente que prega Cristo, a gente tem que, meu irmão, vigiar demais para suportar. Agora Cristo suportou, né? Cristo suportou. John, cuspiram na cara de Cristo, John. Quando ele estava ali no Sinédrio, o sumo sacerdote, cuspiram na cara dele, deram soco na cara dele, John. Ele ficou com uma ovelha muda. Será que uma pessoa hoje faz isso comigo? Mas, meu Deus, será que eu consigo? Não revidar uma pessoa? Cristo fez tudo isso por nós. Hein? E tem gente que consegue, John. Os cristãos verdadeiros que estão na China conseguem, que estão morrendo, estão pregando, estão morrendo, que estão na Coreia do Norte, que é ditadura pesada, né? Olha, na China, nessa quarentena, eles trancaram as pessoas com cadeado. Teve pessoas que não desceram do prédio, e teve pessoas que morreram lá dentro de fome. Amém? Lá na China o negócio é pesado, John. E os verdadeiros cristãos estão na China. Esse sim, pode cuspir na cara dele que ele aguenta. Não sei se eu com o Jefferson aguentaria. Mas esses cristãos que estão hoje aí no Oriente Médio, na Síria, no Iêmen, na Nigéria, no Sudão, onde mata o cristão, que degola mesmo o pescoço, meu irmão, a gente está muito longe. Mas se a gente estiver cheio de Deus, a gente consegue, John. Cheio do Espírito Santo, a gente consegue. A gente consegue, John. A gente consegue, eu estou te falando que a gente consegue. Só em Cristo, só em Cristo. Amados, na parte B do verso 8, no verso 9: despojai-vos também de tudo, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E na parte A do versículo 9: não mintais uns aos outros. Irmãos, esses dois versículos, eles estão falando de pecados relacionados à língua. Então o apóstolo, ele menciona esses três pecados: a maledicência, a linguagem obscena e a mentira. Interessante observar, irmãos, que a maledicência é justamente falar mal dos outros. Pecado, é pecado, não cabe ao crente, irmãos. Palavras torpes é o mesmo que linguagem obscena. Então, irmãos, uma comunicação vulgar ou um humor de baixo calão, aquele humor erótico, não ficou para servo de Deus. Às vezes, alguns de nós, irmãos, inevitavelmente, hora ou outra, recebemos nos nossos celulares outro conteúdo que não é apropriado para um crente. Então, irmãos, nós, às vezes, ao invés de exortar na direção do Espírito Santo de Deus, nós colocamos lá o símbolo do potássio, KKK. Não é da vontade de Deus, irmãos. Então, irmãos, o crente, ele deve procurar ter uma linguagem sadia.
Ele deve procurar, irmãos, protestar a sua fé, demonstrar que Jesus Cristo está na vida dele. Não é, irmãos, somente através de pregações maravilhosas, mas é através do dia a dia, na sua linguagem cotidiana, evitando esses 3 pecados. Quem disse que é fácil? Às vezes, irmãos, na fraqueza da nossa carne, nós falamos uma ou outra coisa contra alguém, mas isso não respalda a nossa atitude. É pecado, é errado e, portanto, deve ser abandonado. A palavra de Deus, irmãos, ela diz assim: despojai-vos, ou seja, larga isso, tira isso da vida de vocês. Porque, irmãos, tudo isso é vestimenta do velho homem. A palavra de Deus está nos dizendo: olha, se despoja disso, retira esta vestimenta, que é vestimenta da velha natureza, do velho homem, porque isso não deve acompanhar o crente em Deus. Ele não deve, irmãos, acompanhar o cristão. Então, amados, todos nós, muito cuidado com fofocas, muito cuidado, irmãos, com comentários desnecessários a respeito dos nossos irmãos, porque, irmãos, ao invés de encorajar e de abençoar, muitas vezes esses comentários acabam magoando e desencorajando, desanimando. Muito cuidado com aquilo que sai, irmãos, da nossa boca. Jesus é muito inteligente. Ele falou que o que contamina o homem, né? O que contamina o homem é aquilo que sai aqui de dentro, né? Então a gente tem que prestar. Isso é muito difícil. Muito. É só o Espírito Santo de Deus. Aquilo que eu te falo, a gente tem que estar em sintonia com Deus, John. Porque quando Adão cai, a gente carrega tudo que não presta no nosso corpo dele, herda dele. Aquilo que eu estava conversando contigo, todo mundo é invejoso. Só que Jesus quer que tu seja menos. Todo mundo tem rancor, todo mundo tem ira, todo mundo tem medo. Isso faz parte da nossa natureza. Mas só que quando a gente tem Deus, tem o Espírito Santo de Deus, a gente consegue, sabe, Ele dá força para a gente consegue suportar muita coisa, porque estamos olhando para cima, estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nunca olha para o homem, irmão, nunca olha para o homem, olha para Cristo. Porque o que sai da nossa boca, às vezes é uma palavra que fere muito, machuca muito, né? Mas se a gente tiver a humildade de pedir perdão, nosso irmão te dá uma tapa na cara do diabo, hein? Acaba tudo, John, no mundo espiritual, porque tu não vai guardar rancor para ti. Deus não quer isso, meu irmão. Deus está falando com pessoas aqui que o rancor não vai levar a lugar nenhum, né? Se hoje você falou uma palavra torpe a alguém, machucou alguém, acha que machucou, vai lá, pede perdão para ele, dá um tapa na cara de Satã, do nosso adversário, que não quer tua unidade com a tua família, com o teu amigo, ou com qualquer pessoa que aconteceu nesse momento na sua vida. Você vai lá, conversa com ele, se acerta com ele ou com ela, e dá uma tapa na cara do diabo. Amém? É isso que Deus quer. Porque a gente sempre vai falhar e vai errar. Não existe perfeito. Mas a gente tem que tentar. Tem que errar menos. A gente é entranhado dessas coisas na nossa vida. Então, através do Espírito Santo, a gente consegue. Por que a gente consegue através do Espírito Santo? Porque Ele é Deus. Ele habita dentro da gente. Ele é o Paracleto, o Consolador. O poder que Deus deixou. Olha, eu vou direcionar você através do Espírito. Se tu crer nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, Ele pode te curar aí nesse hospital. Ele pode te levantar, como Ele tem levantado milhares de pessoas nesse Brasil e no mundo, pessoas que estão colocando a sua fé em ação para Deus curar e levantar. É interessante que a mídia não mostra, né? Só mostra o lado ruim. No verso 10, irmãos: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, só na parte A do versículo: vos vestistes do novo. Em todos os versículos, em quase todos os versículos anteriores, irmãos, o apóstolo Paulo ele está dizendo para nós nos despojarmos. E ele lista, irmãos, aquelas atitudes, aquelas posturas, aqueles pecados que nós devemos nos despojar como se fosse uma vestimenta, como se fosse uma roupa. E aqui no verso 10 ele manda com que nós, irmãos, nos vestimos de algo novo.
ele escreve: vos vestistes do novo homem, da nova natureza, irmãos, em Cristo. Então, irmãos, quando nós confiamos em Jesus Cristo, quando nós, irmãos, procuramos dia após dia carregar a nossa cruz, entregar, irmãos, a nossa vida para Ele, nós precisamos remover a velha vida, remover as velhas práticas, remover, irmãos, a velha maneira de viver, a velha maneira de falar, a velha maneira, irmãos, de fazer negócios, a velha maneira de tratar as pessoas, por uma nova maneira, por um novo homem, por uma nova mulher. Por quê? Porque o velho homem é sepultado, irmãos. Então, o novo homem está no controle. Esse novo homem, irmãos, é justamente o processo de santificação que nós devemos buscar dia após dia, dia após dia. Porque, irmãos, o velho homem morreu, então o novo homem, ele precisa estar no controle. Ele precisa estar no controle da nossa vida, ou seja, Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, ele precisa estar no controle da nossa vida. Ainda no verso 10, irmãos, que se renova para o conhecimento. Irmãos, quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais nós nos tornamos, irmãos, semelhantes a Cristo. Quanto mais nós conhecemos do ensinamento do Senhor Jesus Cristo, mais, irmãos, nós ficamos semelhantes a Ele. Por quê, irmãos? Porque esse conhecimento, ele deve ser prático, ele não deve ser somente teórico. Quando, irmãos, você tem apenas conhecimento teórico, você não tem relacionamento. Quando você busca, porque algumas pessoas já leram a Bíblia várias vezes e nunca encontraram Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque elas não fizeram uma leitura com a intenção de conhecer a Cristo, de encontrar-se com Cristo, mas apenas de conhecer a literatura. Mas nós, irmãos, nós não devemos apenas conhecer sobre Jesus, nós devemos conhecer a Jesus. Isso, irmãos, é completamente diferente. Por quê? Porque implica ter relacionamento. O Senhor, irmãos, Ele está nos dizendo que nós devemos ter relacionamento com Cristo, e não apenas conhecer sobre Cristo, não apenas pregar sobre Cristo, ensinar sobre Cristo, mas ter relacionamento com Cristo. A Bíblia não é somente para ler, a Bíblia é para meditar, para estudar e para viver o que se prega, que é o mais difícil. Nós precisamos fazer isso, buscar isso. É muito difícil, mas a gente consegue através de Deus, do seu poder, do seu Espírito Santo. Amados irmãos, Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Acredita nele, acredita que ele existe, acredita nele, larga as práticas do mundo, aquilo que tem te tirado das brechas, das bênçãos do Senhor. Se volta para ele, volta a fazer a vontade dele, e você vai ver o que é que ele vai fazer na tua vida. Ele não vai te ausentar das dores, porque o evangelho verdadeiro não ausenta ninguém de dor e de problema, mas Deus te dá suporte para te seguir em frente. Glória a Deus. No verso 12, irmãos: revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Irmãos, preste bem atenção: revesti-vos, pois, de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Amados, a palavra está dizendo que nós não apenas devemos nos despojar da ira, da cólera, destes pecados da velha vida, mas nós devemos nos vestir de compaixão. Olha só como isso é forte, irmãos. Não é somente deixar de fazer o que é errado, mas é começar a fazer o que é certo. Não é, irmãos, somente não mais fazer o mal, mas começar e fazer o maior bem possível, o máximo de pessoas possível. É diferente, irmãos. Não é só deixar de fazer o que é errado, mas começar a fazer o que é certo. E é isso que o Senhor está nos dizendo, que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus. Então, irmãos, aqueles que são santos, porque a nossa vida, ela é uma semeadura. Aquilo que plantamos, aquilo vamos colher. Então, se eu semeio o bem, Jesus está dizendo que eu vou colher o bem.
Se eu semeio mansidão, eu vou colher mansidão. Se eu semeio idolatria, eu vou colher idolatria. Isso volta para a vida da gente espiritual, no mundo espiritual. As pessoas têm que entender, evangelista John, que todo crente ele é um ser espiritual, que existe um poder por trás, que a gente não vê, que é o poder invisível, tanto das trevas como o poder de Deus, que é o Espírito Santo. Amém? Amém. Então existe por trás um poder. E se você não tiver no poder de Deus, aí, meu irmão, aí a tua vida é um jogo aberto para o diabo entrar e arrebentar com tudo. Então procure sempre fazer o bem, buscar o domínio próprio, buscar a mansidão, porque tudo aquilo que tu semear, tu vai colher. Tanto no material como no espiritual. Verso 13, irmãos. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos, a palavra de Deus, ela é uma lâmina crua, uma lâmina desembainhada, em quem segura, irmãos, tem a sua carne cortada. E esta palavra, ela fala com todos nós, porque, irmãos, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos falhar com os nossos irmãos. Às vezes, irmãos, alguém vai falhar conosco, desentendimentos, desencontros, como o pastor falou logo no início dessa mensagem, vai acontecer. Às vezes nós magoamos quem nós amamos, às vezes algumas pessoas nos magoam, irmãos, mas o Senhor está dizendo que nós temos que perdoar. Irmãos, no coração de crente não se cria porco, em terra santa não há criação de porco. Nós não podemos, irmãos, deixar porcos criarem-se no nosso interior. Irmãos, nós precisamos praticar isso. É difícil, como eu disse, a palavra de Deus, ela é uma lâmina extremamente afiada, que para manuseá-la, obrigatoriamente ela vai cortar a tua carne, mas é preciso, irmãos, que nós possamos procurar viver aquilo que nós somos ensinados e que nós pregamos. Então, irmãos, por que nós temos que perdoar? Porque Cristo nos perdoou. Quando nós oramos, irmãos, no Pai Nosso, nós falamos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quem não conhece o Pai Nosso? Todo mundo. Por isso, irmãos, nós temos que perdoar, porque Jesus Cristo já perdoou os nossos pecados. Então, irmãos, este hábito que durante muitos anos eu cultivei na minha vida, de guardar imundície no coração, de guardar rancor, irmãos, é uma grande tolice, é uma grande bobagem, é criar porco em terra santa, porque o nosso corpo, irmãos, o nosso interior é templo e morada do Espírito Santo, e onde, irmãos, há o Espírito Santo, não pode haver criação de porco, espiritualmente falando. Então, irmãos, nós precisamos buscar em Deus a força e a sabedoria necessária para viver o que nós pregamos, o que nós falamos, o que nós ensinamos, todos nós. Porque nós temos que nos perdoar uns aos outros, porque essa é a vontade. Repete o ensino do Mestre Jesus. John, esse versículo 13 é muito forte. Isso aqui é o âmago do Evangelho para mim. Suportai-vos uns aos outros. Se a igreja de Deus entender isso em pleno século 21, principalmente aqui no nosso país, a gente vai ganhar o Brasil. Porque o que é que a gente vê hoje? Os grandes líderes que Deus levantou nessa nação, um brigando com o outro. As denominações com seus dogmas diferentes, mas a gente sabe que eles pregam também Cristo. Tu já pensou se eles se suportassem? É verdade. Hein? Se eles se suportassem e se perdoassem, aqui está tudo. Aqui é o Evangelho, só nesse versículo aqui está todo o Evangelho para mim. Suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros,
Se algum tiver queixa contra o outro, como eu já falei, já comentei, assim como Deus perdoou, assim fazei vós também. É forte. Hein? Meu irmão, aquilo que eu falei, dá um tapa na cara do diabo. O Senhor está repetindo de novo a mensagem. Pede perdão. Se o Dá Senhor um está abraço. falando Hein? é porque tem necessidade. Meu irmão, esse versículo é muito forte. Se tu conseguir aqui suportar o teu irmão e perdoar ele, lá no céu vai ter festa. Glória a Deus. É verdade. Hein? Porque, meu irmão, o ser humano, ele é orgulhoso. O ser humano, ele é orgulhoso, John. Eu vou pedir perdão. Se ele quiser, ou ela quiser, ela que vem aqui. É Hein? desse jeito. O quê? É verdade. E Jesus está falando, ei, suportai-vos uns aos outros. Hein? Como eu vos suportei também. Glória a Deus. Hein? Tem uma queixa? Vai lá e resolve. O provérbio diz que a palavra branda espanta o furor. A palavra branda espanta o furor. O que é que Salomão está dizendo? Que se eu chegar com o evangelista John na mansidão, na educação, pedir perdão para ele vai me abraçar. Se ele gosta de mim, meu amigo, vai me entender, vai acabar ali aquela rincha. Agora, se eu chegar, veja que a palavra branda espanta o furor. Aí eu já chego com um carrão de cena, o John vai me expulsar da casa dele. Irmãos, Jesus é maravilhoso. no verso 14: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Em algumas versões, irmãos, está acima de tudo isso. Esse sobre tudo isso, irmãos, ele pode transmitir o pensamento de por cima de todas essas roupas. O Senhor, na sua palavra, Ele nos diz, irmãos, nos versículos iniciais, para a gente se despojar, ou seja, para você tirar aquela vestimenta da velha vida. E Ele diz então, irmãos, para nós nos vestirmos do novo. Então, para nós nos vestirmos das virtudes da nova vida. E aqui Ele diz que é para nós nos revestirmos do amor, ou seja, para nós unirmos todas as outras virtudes através desta peça que é o amor. É como se fosse, irmãos, um cinto que vai prender justamente todas as outras virtudes, espiritualmente falando, como se fosse uma roupa. Irmãos, o amor é lindo, mas se ele for apenas pregado e se ele não for vivido, ele é uma fraude. Quando nós pregamos, irmãos, sobre amor, quando nós falamos sobre amor, mas quando nós não compartilhamos com aquele que tem necessidade, irmãos, nós nos constituímos uma fraude. A igreja, irmãos, que apregou o evangelho, mas que não dá assistência ao necessitado, ao pobre, àquele que está em dificuldade, ela se faz mentirosa. O pregador, irmãos, que ele prega sobre o amor, mas ele não vive, ele se faz mentiroso. Então, irmãos, o amor é lindo, mas se ele não for pregado e nem vivido, ele se transforma numa fraude. Portanto, irmãos, o amor começa no lar. O amor começa no lar. Ele, irmãos, ele deve ser percebido e demonstrado na igreja através de atitude, do compartilhar com aquele que tem necessidade, de dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, que é o mínimo que eu posso fazer por esse tão grande bem que tu tem me dado, que é a vida eterna. Irmãos, ele deve alcançar o nosso próximo. Nós devemos colocar o amor em prática. O maior dom da Bíblia é o amor para mim, depois da salvação. Porque a salvação é o dom gratuito, é o maior que tem, é o âmago do evangelho, a salvação. E o segundo para mim é o amor. Porque Paulo diz em Coríntios que ali, se eu tivesse todas as coisas do mundo, falasse as línguas dos homens, mas não tivesse amor, não valeria de nada. Amém? Amém. Então quem tem esse amor, quem é esse amor verdadeiro? É o próprio Deus. Se você tem esse amor, você só consegue esse amor através do seu espírito,
através do seu relacionamento com Ele. Veja que Deus está batendo nessa tecla direto, usando meus lábios. O maior dom é o amor. O amor. Porque quando eu tenho amor, eu suporto. Quando eu tenho amor, eu perdoo. Quando eu tenho amor, eu faço coisas tremendas. Mas se meu coração estiver cheio, se meu coração, a Bíblia fala que o que sai é o que está cheio aqui dentro, né? Então, se sai amor, vai sair coisa boa. Mas se sai coisas torpes, vai acabar com tudo. Estamos chegando ao fim, irmãos. No verso 15, na parte final: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Glória a Deus, Jesus. Irmãos, quando nós temos paz no coração, nós temos gratidão nos lábios. Amados irmãos, o povo de Deus, ele precisa se despojar da amargura, irmãos, e da murmuração, e ele deve ter um profundo senso de gratidão com Deus. Irmãos, existem pessoas que diante da provisão de Deus, elas estão sempre reclamando e murmurando. Poxa, de novo picadinho. Quantas pessoas estão aí? De novo ovo. De novo sardinha, irmãos. Existem pessoas, irmãos, milhares e milhares de pessoas que elas acordam e elas não sabem se elas vão ter nenhuma refeição. E às vezes, irmãos, o Senhor tratando conosco, mas mesmo assim nos sustentando, aí nós reclamamos que só tem ovo, ou nós reclamamos que só tem sardinha. Poxa, de novo picadinho. Glória a Deus que tem picadinho, irmãos. A palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. O Senhor está nos dizendo, irmãos, que nós devemos dar graça por tudo. Então, irmãos, se tem contrafilé, dá graças. Se tem, irmãos, filé mignon, dá graça. Se tem mortadela, dá graças, irmãos. Agradece por tudo, irmãos. O Senhor está nos dizendo que nós devemos ter um espírito de gratidão. É difícil, mas é possível. O Senhor, irmãos, Ele não está lançando sobre nós nada além do que nós podemos suportar. Se isso aqui não fosse praticável, então nós podíamos rasgar isso aqui e dizer que Deus era mentiroso, porque Ele estaria colocando sobre nós algo que nós não poderíamos suportar. Mas o Senhor está nos dizendo, olha, em tudo dai graças, sede agradecidos. Então deixa de murmurar, deixa de reclamar e agradece a Deus por aquilo que você tem. Bendito seja Deus. A gratidão, irmãos, é um mandamento de Deus para a nossa vida. É doido, um ovo é muito bom com feijão, com arroz. As pessoas reclamam de tudo, é tão gostoso. Um picadinho com maxixe, tu já comeu? Muito gostoso. Hein? Muito gostoso. E com açaí, então tudo com açaí é bom. Até o ovo com açaí é gostoso, meu irmão. Hein? Ei, John, o ser humano ele é complicado. Se ele tem muito, ele reclama porque já tem muito. Aí se ele tem pouco, ele já... É complicado, cara. O ser humano é difícil, mas Deus nos melhora através do seu Espírito, né? É verdade. Ele nos dá equilíbrio para a gente viver essa vida bem, através do amor que Ele implanta dentro da gente, através da nossa busca, da nossa intimidade, da nossa relação com o nosso Deus. Amém? Por que as pessoas ficam depressivas? Por que as pessoas estão tomando muito remédio? Porque não está cuidando da vida espiritual. Aquilo que eu falei, existe um poder por trás. É verdade. Tu é um ser espiritual. Tu não é só material, tu é espiritual. O dia que tu entender isso, você vai ser mais feliz. Estamos chegando ao fim, irmãos. No versículo 16, na parte A: a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Irmãos, habite está no imperativo. Trata-se de uma ordem. O Senhor, irmãos, Ele não está dando apenas uma recomendação, Ele está dando uma ordem para nós. Então, ser cheio da palavra de Deus, irmãos, significa ser governado por ela. O Senhor está dizendo assim: a palavra de Deus habite em vós abundantemente, e não é pobremente, irmãos. Significa que nós devemos não somente ter um pouco da palavra, mas nós devemos ter muito da palavra de Deus na nossa vida. Então, irmãos, não ser um cristão cheio da palavra de Deus equivale a desobedecer o mandamento apostólico.
O Senhor está nos dizendo assim, através da pena do apóstolo: a palavra de Deus habite abundantemente. Ou seja, seja, irmãos, rico na palavra de Deus, seja conhecedor, procure meditar nela, se deleite nela, busque encontrar-se com Jesus Cristo na Escritura. Aquele, irmãos, que professa essa fé, mas que não busca, ele é um analfabeto espiritual. Amados irmãos, o analfabetismo bíblico, ele é assustador hoje. Irmãos, por conta do analfabetismo bíblico, os púlpitos estão ficando cada vez mais vazios. E nós estamos vendo, irmãos, esses púlpitos vazios de palavra e cada vez mais cheios de batuque. São batuques, mais cheios de dança, coreografias. No púlpito onde deveria haver palavra, aí tem batuque, tem coreografia. Quando não é isso, irmãos, são pessoas rodopiando. Pessoas rodopiando como se tivesse em espécie de transe. Tudo com Deus, irmãos, é com ordem e decência. Quando não, irmãos, nós vemos os púlpitos não cheios de palavra, mas cheios de foto. Quando não é foto, ou também acompanhando as fotos, ora sal, ora óleo, mas vazios de ensinamento bíblico. E isso, irmãos, segundo a Escritura, é falha, é incorreção. O Senhor está nos dizendo, irmãos, que nós devemos ser cheios da palavra de Deus. É muito forte. A gente já está finalizando essa live. Eu quero comentar aqui, para encerrar minha participação, dizer para os ouvintes que essa cidade de Colosso, como eu falei, existia uma deusa Cibele. Então tudo que acontecia no mundo espiritual, ela era vista como uma protetora de tudo. Em cima da sua cabeça, se você for pegar a imagem dela, existe um tipo assim, não é coroa, mas uma muralha. E essa deusa Cibele, ela era muito adorada pelo Império Romano, até mais que Diana, porque ela tinha uma chave que no mundo espiritual, quando as pessoas iam idolatrar ela, as pessoas pegavam aquela chave no mundo espiritual e ela dava para abrir as portas da cidade e conquistavam. Então toda vez que os imperadores, os generais romanos conquistavam alguma coisa, eles iam lá para o templo de Cibele dar reverência a ela pela conquista. E essa muralha representava também que ela protegia todas as cidades no mundo espiritual, que ela era Deus. E por isso que Paulo começa o versículo 1 falando assim. Eu quero voltar para o versículo 1 para encerrar. Portanto, já ressuscitaste com Cristo. As coisas são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Paulo manda a carta para lá para dizer: olha, Deus está acima da deusa Cibele. Deus está acima dos legalistas. Deus está acima dos gnosticistas. Deus está acima de tudo. Olhai para o Deus de cima. Glória a Jesus. E deixai Cibele de lado. Aleluia. Deixai Diana de lado. Deixai as orgias, as prostituições, as impurezas, o culto a Cibele. Deixai, olhai para o Deus da Bíblia. Olhai para Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Paulo está batendo forte na idolatria, porque ela era vista como a deusa Diana dos Efésios. E Cibele era muito mais. Construiu o templo para ela. Para você ser um sacerdote de Cibele, você tinha que se castrar. Esses sacerdotes vinham de lugares distantes para servir a ela. E a história diz que o marido dela era Saturno. E quando Saturno descobre que ela tem um amante chamado Hades, ele mata ele e castra ele. Então, como forma de agradecer o culto a Cibele, todos os sacerdotes dela tinham que se castrar para servir dentro do palácio. Por exemplo, se o Jefferson quisesse ser sacerdote dela, ele tinha que se castrar. Ele tinha que passar por um ritual, porque ela era protetora, ela era conhecida como a mater-mãe, a grande mãe de Colossenses, a grande mãe que mandava em toda a região da Frígia. E Paulo está dizendo negativo. Olhai para o Deus de cima, olhai para Jesus Cristo, olhai para Ele, porque Ele está acima de todo o principado, toda a potestade. Existe um poder maior. Deus está te dizendo nessa noite que existe um poder maior. Existe um poder maior. E esse poder está aqui nessa noite, que é o Espírito Santo da verdade. Se tu crê, Deus está te abençoando. Levanta tua mão aí.
na tua casa, se tu crer nessa noite que existe esse poder, e esse poder está sobre todos os deuses dessa terra, e se tu crer nessa noite, Deus está te abençoando, Glória a Deus. Deus está te guardando, Bendito seja Deus está cuidando de ti, da tua família, dos teus anseios, da tua depressão. Coloca tuas mãos na mão do Senhor, do Deus poderoso e soberano de Israel, Yeshua HaMashiach, o Verbos, o Logos de Deus, que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus. Aleluia. Olhai nessa noite para o homem de cima, Jesus Cristo, Filho de Deus. Olhai nessa noite para as coisas do alto, porque Ele está acima sobre todos os deuses, sobre todas as potestades, sobre tudo que tu possa imaginar. Existe esse poder, existe esse poder, e esse poder pode te curar, esse poder pode te libertar, esse poder pode te salvar, se tu crer. Levanta a tua mão onde tu estiveres nessa noite. Eu não posso determinar, mas posso profetizar. Eu profetizo as bênçãos de Deus na tua vida. Eu profetizo que nessa noite você está se voltando para os caminhos do Senhor. Eu profetizo nessa noite que tu serás uma bênção. Eu profetizo nessa noite que tu pode abrir teu coração para o perdão, que tu pode se suportar o teu irmão, que tu pode largar os prazeres da vida, os prazeres da carne, as concupiscências, os desejos impuros, que Deus quer que você faça para te abençoar, para cuidar de ti nessa noite. Senhor, cuida da nossa vida nessa noite. Fecha teus olhos. Cuida da nossa casa, da nossa família. Cuida desse país. Dá sabedoria às nossas autoridades nessa noite. Glorifica o teu nome nessa nação. Glorifica o teu nome, Senhor, na vida do teu servo evangelista John. Glorifica o teu nome nessa noite na vida do pastor Mads, presidente desse ministério, na vida da missionária Cristiane, na vida da minha esposa, da Cielma, na vida do Jefferson que está aqui, da Daniele, todos os nossos obreiros, Ramon que está aqui. Abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Que nessa noite, Senhor, tu venha visitar essas famílias, essas vidas que estão nesse momento assistindo essa live. Que elas possam, Senhor, que essa palavra possa entranhar em seus corações, e que esse teu poder, o poder do teu Espírito Santo, venha renovar, venha edificar, venha consolar, venha exortar para uma vida melhor, para uma intimidade melhor nessa noite para contigo. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, evangelista John.